Olá, sou Catita Jardim, sou psicóloga, professora de yoga e meditação e hoje eu quero falar com você sobre autocuidado. Em algum momento alguém já disse que você precisava se cuidar? Alguém já falou para você que o que estava faltando na sua vida era autocuidado? Se esse assunto te interessa, fica aqui comigo, aproveita, se inscreve no canal, dá um like no vídeo que ajuda a gente pra caramba e fica aqui pra gente falar um pouco sobre isso. Então, eu vou te convidar para pensar comigo um pouco sobre essa definição. É interessante que, assim, quando geralmente eu converso com as pessoas, né, não só no consultório, mas também nas aulas de yoga, né, no estúdio, e eu falo sobre autocuidado, as pessoas acabam relacionando o autocuidado com o fato delas saírem, né, irem num cabeleireiro, né, as meninas, por exemplo. Eu preciso fazer a unha, eu vou fazer uma limpeza de pele, vou fazer uma massagem, ou vou no shopping comprar roupa nova e tal. Então as pessoas, de uma maneira geral, acabam relacionando o autocuidado com a ideia de um cuidado externo, né? Não que o cuidado externo não seja importante, mas de uma maneira geral é assim que as pessoas pensam. E é interessante que durante muito tempo, quando eu, né, à medida que eu ia atendendo as pessoas, isso era uma constante, digamos assim. Só que o que a gente via, né? As pessoas elas iam, aí faziam a massagem, faziam a limpeza de pele, cortavam o cabelo, faziam as unhas, mas elas ainda continuavam, né, com questões para serem resolvidas, que deveriam ser resolvidas pelo autocuidado. Então, à medida que o tempo foi passando, eu falo por experiência própria, à medida que o tempo foi passando, eu fui pensando em autocuidado, eu comecei a perceber que o autocuidado ele não se baseava em nada que estivesse fora de mim, né? Então, por exemplo, essa ideia, né, de cuidar mais do meu corpo, né, de começar a praticar um exercício físico, ou me alimentar melhor, ou, por exemplo, passear, sair, me distrair, isso eram coisas que eram boas, que fazem parte do autocuidado, porém, elas não são de fato o autocuidado, né? E por que eu tô falando isso com você? Porque para que essas coisas existam e para que você tire proveito delas de fato, do jeito, né? Que a gente acaba criando uma higiene mental, né? Então você melhora o seu estado de humor, você melhora o seu estado de espírito. Então, para que essas coisas sejam um propiciador dessa melhoria do seu estado de mente, ela precisa ter uma raiz. A ação, ela não pode ser uma ação vazia, ela não pode ser uma ação pela ação. E muitas vezes, né, principalmente no sistema, no mundo capitalista que a gente vive hoje, né, que está o tempo inteiro te impulsionando para consumir qualquer coisa, né, consumir desde ideias até bens materiais. Então, como a gente vive nesse mundo, a ideia de que consumir é se cuidar. E é exatamente isso que eu quero trazer, uma interrogação aqui para você pensar sobre isso. No meu caminho, né, quando eu decidi começar a praticar yoga e quando eu decidi fazer o curso de formação, eu já era psicóloga, né? Então, assim, a saúde mental já fazia parte da minha vida e eu já tinha questionamentos profundos sobre isso. Eu fazia psicoterapia, só que mesmo dentro da psicologia, muitas vezes, as ideias elas ficam muito abstratas, né? Você olha para essas ideias de formas muito distantes. Quando você não tem um profissional que de fato te guia para um caminho onde você consegue fazer uma praxis da sua vida, você conecta a teoria à prática e faz com que elas andem de mãos dadas, às vezes você fica perdido. Por isso que é importante, por exemplo, você encontrar um profissional que tenha a ver com você, um profissional que você se afinize, né? Um profissional que ele te embase naquilo que você realmente precisa. Porque às vezes a gente se apega a alguém e fica com a pessoa por simpatia, né? Só que não é só simpatia, mas é a eficiência, a eficácia que ela tem na sua vida e nas orientações que ela te dá. Porque não adianta de nada você ter muita teoria, você ser muito mental, mas não colocar isso em prática. Na verdade, você só vê de fato as mudanças na sua vida a partir do momento que você pratica aquilo que você aprende, né? E assim, enquanto você só estuda, só lê, só sabe, só absorve, né, você acaba que não faz transformações reais. E isso é muito comum hoje em dia, né, que a gente tem informação na nossa mão, né, ao alcance das mãos a qualquer momento, e qualquer informação sobre qualquer coisa. Então, a gente fica colecionando informação, às vezes você tem uma biblioteca cheia de livros, só que você não lê os livros, e se lê, não aplica aquilo que lê.
Então, quando a gente fala de autocuidado, isso é um conceito que eu tenho desenvolvido com os meus alunos, tenho desenvolvido com os meus pacientes, e eu quero trazer para você aqui agora, é que, na verdade, o autocuidado, ele começa, o primeiro ponto, o primeiro passo para você trabalhar o seu autocuidado é você observar os seus pensamentos. A coisa mais importante que você tem, né, para você, quando você pensa de forma efetiva para você começar a se cuidar, é você entender como você lida com você. E você vai entender a forma que você lida com você a partir de como você pensa sobre você mesmo, né? Então, assim, se você é uma pessoa que se critica demais, se você é uma pessoa muito que se julga muito, que se exige demais, então, assim, como que você cuida de você? Como que os seus pensamentos, eles cuidam de você, né? Você de fato tem um espaço de acolhimento onde você pode se cuidar de fato. E aí, quando a gente fala de ações externas, quando essas ações externas estão conectadas com esse espaço interno de acolhimento, elas são maravilhosas, elas são incríveis. Então você vai dar um mergulho no mar, super conectada com o espaço de acolhimento que você tem dentro de você, e você se realiza. Você tem uma experiência incrível, porque tudo se conecta. Mas, por exemplo, se você tem um espaço interno de julgamento, um espaço interno de profunda crítica, e você vai, por exemplo, vou cortar o cabelo, ou vou pintar o cabelo, ou vou fazer uma massagem. Aí eu quero uma massagem modeladora para poder perder peso, para poder ser desse jeito, tá? Porque se eu não for assim. Então, assim, você traz o espaço de crítica e de julgamento que você já tem dentro de você para sua prática de autocuidado. Então acaba que tudo aquilo que você faz, mesmo que seja, né, vou fazer as unhas, você não faz as unhas porque é prazeroso para você. Você faz as unhas porque você sente isso como se fosse uma exigência social. Você faz isso como uma obrigação, né? Aí eu preciso pintar os cabelos, não é porque eu quero, porque eu gosto de pintar os cabelos. É porque eu me sinto obrigada a pintar os cabelos, porque todo mundo é loura, eu também quero ser loura, né? Porque ser loura é mais bonito. Você não se questiona de onde que vem a imperatividade dos seus pensamentos. Porque se você tem cabelo escuro e você sofre para poder pintar os cabelos, não é possível que você goste disso. Ou se você tem os cabelos cacheados e você sofreu a vida inteira numa construção de uma autoestima baseada numa coisa que você não é possível que você seja feliz fazendo isso. Se você é feliz, questiona essa felicidade. Que felicidade é essa que se baseia na tortura, se baseia num sacrifício, num autossacrifício para alcançar quais padrões? Você muitas vezes acha que são seus padrões, mas provavelmente não são seus. São padrões de pessoas que te ensinaram a se ver dessa forma. Qual que é a construção? Como que a gente pode construir o autocuidado, então? Né? Porque, assim, de fato, você pode falar aí do outro lado, que para mim pode ser fácil falar, né, sobre o cabelo dos outros, já que meu cabelo é liso e cabelo liso é padrão. Eu já escutei isso de algumas pessoas. Sem dúvida nenhuma. A minha fala, em momento nenhum, pode silenciar ou falar da experiência de outras pessoas que têm um cabelo diferente do meu. E eu respeito muito o lugar de fala. Mas o que eu quero trazer aqui para você é sua conexão com você, para que você encontre a sua própria resposta. Não tem problema nenhum você fazer o que você quiser com seu cabelo. A questão é, você sofre fazendo isso? Você se realiza fazendo o que você faz? Porque você pode fazer o que você quiser. Você precisa entender, inclusive, que você tem o direito de fazer o que você quiser, sem precisar se justificar sobre isso. Fazer o que quiser com o cabelo, fazer o que quiser com o corpo, fazer o que quiser da sua vida, sem precisar se justificar para ninguém. Mas a questão é, quando você faz, você está feliz? É a felicidade que guia. A felicidade é a grande bússola. Se você se sente feliz fazendo o que você faz, é porque você está no caminho certo. Aí muitas vezes, né, quando a gente vai lá para o livro da Eva Pierracos, se você ainda não conhece, eu super recomendo. Um livro chamado Não Temas o Mal, que ela fala sobre como as pessoas temem o mal como se fosse uma entidade fora delas, mas na verdade para o mal existir no mundo ele só pode existir dentro da gente. Né? Então ela fala uma coisa que é muito interessante, que ela fala assim, que a maldade existe no mundo como uma expressão da fuga do sofrimento. Então, assim, qualquer maldade que você faz, ou qualquer maldade que alguém já fez com você na vida, só é possível porque aquela pessoa faz aquilo fugindo do sofrimento. E por que eu quero falar isso com você? Porque às vezes,
você pode fazer coisas, né? Ou alguém que você conhece, ou, por exemplo, você assiste um criminoso na televisão, né? Alguém que mata por prazer. Ah, ele mata por prazer, ele faz isso, ele está feliz fazendo isso. Só que assim, qualquer maldade que seja feita, né, contra alguém e que tenha como a base, vamos botar aí bem entre aspas, a felicidade ou o prazer, a alegria de fazer aquilo, na verdade esconde uma grande ferida. A necessidade que aquela pessoa tem de fugir, fugir do sofrimento. Então, assim, o que você faz? E aí eu fui num exemplo muito extremo, né? Tô falando de criminosos, de pessoas que se alegram, né, com o sofrimento do outro. Ou então se a gente vem para coisas mais próximas, né, menos, digamos assim, danosas, é quando você, por exemplo, fica feliz quando uma pessoa se sai mal em alguma coisa, né? Não gosto de fulano de tal, então ele fez um concurso, perdeu o concurso bem feito. Fiquei feliz que ele perdeu, né? Ou qualquer coisa, o time do fulano de tal que perde, né? E você fica feliz porque o time perdeu. Você não fica nem contente porque o seu ganhou, mas porque o dele perdeu. Então, assim, esse tipo de sentimento se baseia não na felicidade real, na felicidade conectada com você, mas ela se baseia na necessidade que você tem de suprimir um sofrimento conectado com a ferida interior, com a ferida psíquica, que não está clara, né, para você, nem para você está claro. Então, essa manifestação dessa alegria, né, dessa euforia por conta do mal do outro, se coloca muito mais por conta da necessidade que você tem de fugir de um sofrimento. Como assim? Imagina que essa pessoa, né, que você conhece, que tem um time tal que perdeu e você ficou feliz porque ele ficou triste porque o time perdeu. E aquela pessoa, digamos, é uma pessoa que tem muita necessidade de autoafirmação. Então ela fica o tempo inteiro se afirmando, não, porque eu sou bom nisso, o meu time é o melhor de todos, eu sou bom naquilo. Isso aqui, ó, a pessoa que faz melhor isso aqui sou eu. Então, assim, ela fica o tempo inteiro buscando autoafirmação e ela vai se afirmando, ela vai falando, olha só como eu sou maravilhosa quando eu faço isso. Eu sou ótima, estudei bastante. E você sente quando ela fala que o jeito que ela fala coloca você em xeque. É como se o fato dela se sentir, dela se afirmar sendo maravilhosa, é como se excluísse a sua maravilhosidade. Entende? Não é raro que as pessoas se sintam dessa forma. Não que o outro diga isso, mas a forma que ele se coloca, você se sente como menor, se sentindo menor. E aí o que acontece? Essa pessoa que se autoafirma provavelmente é uma pessoa que tem autoestima muito baixa. Então, para ela existir no mundo, ela precisa se autoafirmar. E ela busca a autoafirmação dos outros. E não necessariamente ela tem exatamente por conta desse jeito que ela é. Né? Então, assim, é engraçado, é muito interessante quando a gente vai observando a forma que as pessoas elas fazem, elas reagem, elas existem, né? E como aquilo que elas fazem, buscando aquilo que elas acham que precisam, geralmente impede aquilo que elas querem. Você entende? Então, assim, ela quer muito ser reconhecida, né? Porque ela só se validaria sendo reconhecida. Mas como ela não consegue ter o reconhecimento que ela quer aqui fora, ela se impõe, ela faz isso e ela afasta as pessoas que poderiam reconhecê-la. Entende? Então, assim, muitas vezes nós somos responsáveis pelo próprio aprofundamento da nossa ferida psíquica. Porque como a gente só sabe existir com aquele modelo de funcionamento, o que a gente faz é reafirmar isso. Eu não rompo com o funcionamento, muito, muito pelo contrário. O que eu faço achando que é um rompimento com o funcionamento, muitas, muitas, muitas vezes é o que reforça aquilo que me faz sofrer. Então, enquanto a pessoa que se autoafirma aqui, né, acaba te ameaçando por qualquer motivo, fazendo com que você se sinta menor e por isso você fica com raiva dela, né? E você comemora quando o time dele perde. Isso é porque você, em algum momento da sua vida, você sentiu, né, que existiam pessoas que eram melhores do que você e você se colocou num ponto abaixo delas. E você acredita naquilo de alguma forma. E aí essa pessoa que existe na sua vida, que é uma pessoa que você deve agradecer, ela mostra para você a ferida que você tem que curar. Que ferida é essa? É a ferida da sua autoestima, a ferida do seu valor próprio. E como que você trabalha a ferida da autoestima, da autoestima e a ferida do amor próprio? Através do autocuidado. Vai adiantar você sair na rua e comprar na Black Friday, que vai ter amanhã? Porque você tem baixa autoestima? E você ir no salão ou fazer um monte de plástica? Não vai, sabe por quê?
Porque o problema não está fora, o problema está dentro. É por isso que cada vez mais as pessoas compram coisas, consomem coisas, elas estão atrás de coisas para poder tapar, estancar essa ferida psíquica interna. Então esse vídeo aqui é para poder te ajudar a olhar para dentro um pouquinho. Eu sei que muitas vezes a gente se nega a isso porque dói, né? Não é uma coisa que não é oba-oba, né? Muitas vezes a gente não gosta do que vê, mas eu posso te assegurar, por experiência própria, que quando a gente decide de fato entrar nesse caminho e olhar para dentro, a gente pode não gostar do que vê no início, mas depois a gente aprende o que fazer com isso. E aquilo que antes era uma grande ameaça deixa de ser. É incrível. A ameaça ela se desmonta. É como se ela fosse uma grande ilusão. Né? Você está vendo lá um bicho, um monstro de 7 cabeças na sua frente, e de repente você liga a luz. E ele era só uma projeção no ar, no escuro. Então, quando você de fato decide olhar para dentro de você e ver quais são os seus próprios monstros, quais são suas próprias feridas, é que você começa a tirar o poder que essas feridas têm. E o primeiro passo para você fazer isso é o autocuidado. E o autocuidado se dá através da autoconsciência. Meus pacientes estão cansados de me ouvir falar e eles até já repetem sozinhos. Para qualquer tipo de transformação, para qualquer coisa, para o início da cura, o primeiro passo para a cura, olha quantos primeiros passos aqui eu estou falando, né? O primeiro ponto para a cura é a consciência. Eu preciso saber que eu passo por aquilo. Eu preciso saber que aquilo é uma ferida para mim. Como que eu sei que aquilo é uma ferida para mim? Entendendo, por exemplo, os meus comportamentos repetitivos. Porque todas as vezes que eu encontro pessoas que se autoafirmam, eu me sinto diminuída. Por que eu me meto no mesmo tipo de relacionamento? Por que eu tenho compulsão alimentar desde que eu era adolescente? Quando você tem comportamentos repetitivos, os comportamentos repetitivos apontam para a sua ferida. Como a gente lida com a ferida? Se cuidando. Autocuidado. Como eu faço isso? Observando quais são os meus pensamentos sobre isso. Se eu entro numa relação com alguém que se autoafirma muito e eu me sinto lá embaixo, eu preciso me perguntar: por que eu me sinto mal diante dessa pessoa? Por que aquilo que ela faz me faz sentir do jeito que eu me sinto? Por que eu me diminuo? Por que eu assumo o lugar de vítima? Às vezes essa pessoa nem está falando com você nem de você, ela está falando dela. Né? Assim, ela sempre fala dela, mesmo que ela fale com você. Mas assim, quando ela está falando dela e sobre as questões dela, você se sente menor. E você tem que saber por quê. Por que você sente o que você sente? Por que você segura o chicote tão forte, se bate tão forte, se exigindo coisas, né? E se criticando de um jeito que ninguém aqui fora faz? O inimigo, ele não está fora, ele está dentro. Tanto que tem um provérbio africano que fala que quando os inimigos interiores estão identificados e começam a ser curados, os inimigos exteriores não podem fazer nada contra você. Nada, absolutamente nada. E não importa o quanto você se expõe. Você pode expor e abrir a sua vida completamente. Mesmo assim, o que os outros fazem, falam ou pensam, em momento nenhum vão te abalar. Porque você se entende com as suas próprias questões, né? Você começa a lidar com seus fantasmas, eles param de ser fantasmas para integrar. Você pega a sua sombra e você vai integrar ela em você. Então você é um inteiro, você é uma pessoa completa, não te falta nada. Isso quer dizer que você é perfeita? Não. Quer dizer que no dia que você começar a fazer psicoterapia, yoga e meditar, você vai ser perfeito? Não, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, ninguém no mundo é perfeito. Ah, porque eu estou falando aqui, eu sou perfeita. Não sou. Tem vários erros, vários acertos, e eu enxergo isso hoje. Exatamente pelo fato de não ignorar isso, é que faz com que eu consiga ver e consiga trazer isso para você. De um jeito, não de quem leu num livro, mas de quem viveu,
Quem passou pelo processo e passa todos os dias. Outra coisa que eu quero te falar também é que quando você começa nesse caminho, você não vai ter um dia que isso vai acabar. É um trabalho eterno. A gente está o tempo inteiro se vendo, se analisando, se observando, vendo quais são as questões que hoje em dia impactam na nossa vida. O que a gente tem que mudar, o que tem que ser transformado. Quais são as grandes transformações que a gente está passando naquele momento, o que a gente está resistindo. Isso é um movimento eterno. Não acaba. Qual que é uma... E assim, qual que é um ponto maravilhoso que sempre nos ajuda nesse processo? As relações. São as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque aquilo que eu sinto diante de uma determinada pessoa vai ser sempre um termômetro para eu me ver. Não é sobre ele, é sempre sobre mim. Tudo que eu falo, penso, sinto, sempre vai ser sobre mim. Ah, mas ele gritou comigo. Ok, mas por que você se ofendeu? Ele pode gritar, mas isso não precisa te ofender. Ele pode fazer o que ele quiser. Lembrando que tudo que você faz, e tudo, né, tudo que você faz tem a ver com você, e do mesmo jeito que tudo que o outro faz tem a ver com ele. A gente precisa trazer essa clareza para a nossa vida. Sabe? Entender que, assim, apesar de parecer, as coisas não são pessoais. Por que elas não são pessoais? Porque tudo que eu faço é sempre sobre mim, mesmo que seja para te ajudar. Por que eu tenho? Por que esse é meu propósito hoje? Isso tem a ver com a minha história, tem a ver com quem eu sou. Eu quero te ajudar porque isso tem a ver comigo. Porque eu entendo, por exemplo, qual foi o caminho para eu chegar até aqui. E à medida que as pessoas elas vão chegando a mim, né, com as demandas delas, eu olho e digo, eu já passei por isso. Eu já fiz esse percurso. Eu hoje tenho outros percursos para fazer, mas esse aqui, ó, eu sei na minha pele. Então eu posso falar para você com a minha experiência. Isso quer dizer que você vai viver a mesma coisa que eu vivi? Não, ninguém vive a mesma coisa. Mas a gente se aproxima muito. E o que a gente começa a entender também nesse caminho é que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Mesmo que a sua história seja muito diferente da minha, as aproximações que a gente faz dão uma capacidade cognitiva intuitiva muito grande para a resolução dos nossos problemas. É por isso que a gente fala das companhias. Quem são as pessoas que estão com você hoje? Quem são as pessoas que estão do seu lado? São pessoas que querem crescer ou são pessoas que não estão nem aí para nada? Isso também fala sobre você. Por que você continua no meio que você está? Você tem apoio para ser quem você é, ao invés de ser uma cópia? Ao invés de estar aí só para poder agradar os outros? Autocuidado tem a ver com você se olhar por dentro de verdade e você ser muito sincero e transparente com você. Quanto mais sincero e transparente você é com você, mais sincero e transparente você é com o mundo. Não porque é uma obrigação, mas porque é natural para você. É um fluxo. E em momento nenhum isso se constitui enquanto uma violência. Tudo aquilo que para você se constitui enquanto uma violência precisa ser visto. E a gente tem que sair do julgamento do certo e errado. Ah, eu faço isso assim, porque desse jeito é certo. Não faço aquilo assim, que aquilo ali é errado. Fulano de tal fez tal coisa, é errado. A gente não sabe, a gente tem que sair do julgamento. Quanto mais a gente se coloca no julgamento, mais a gente fecha a nossa visão. A gente precisa entender, né, que tudo aquilo que a gente sente, todas as nossas experiências, são passíveis de aprendizado real, aprendizado que você traz para sua vida e que você vai usar para sempre. Mas você só consegue entender isso quando você para de julgar. Quando você para de falar, por exemplo, que aquela raiva que você sentiu era uma coisa que você nunca podia ter sentido. Você pode e deve sentir tudo. Qual que é a diferença de uma pessoa que sente inconscientemente e uma pessoa que sente com consciência? Uma pessoa que sente de forma inconsciente, ela é arrastada pelos sentimentos. Então ela faz as coisas não porque ela quer fazer, mas porque está conectado com a ferida dela interior e ela simplesmente segue um padrão. E um padrão que vai causar e vai gerar sofrimento, não só para ela, mas para os outros. Uma pessoa consciente, ela observa aquele sentimento para entender o que aquele sentimento está trazendo para ela, de crescimento, de evolução, o que ela precisa limpar, o que ela precisa desapegar,
que ela precisa construir, o que ela precisa fortalecer, o que ela tem que acabar, destruir, deixar para lá. Com consciência. Enquanto ela tem consciência, ela entende e ela sabe também que nenhum sentimento pode tirar ela do eixo. Mesmo que você se sinta trepidar, mesmo que você sinta que o navio que você está, o barco que você está remando, ele está no maremoto. Mesmo assim, você entende que se a água está fora do barco e ela não entra no barco, não existe possibilidade do barco afundar. O barco só afunda quando a água que devia estar fora entra. E quem que permite que as influências entrem? Quem que permite que os sentimentos simplesmente te arrastem? Você permite. Quando você tem consciência, quando você não tem consciência, você não tem escolha. Você simplesmente é arrastado por mais um padrão. Mais uma vez. De novo. Caramba, olha só, de novo uma pessoa que me roubou. Uma pessoa que foi terrível comigo. Por que você não consegue ler os sinais? Por que você não consegue ver? Ah, mas eu não sou adivinha. Ninguém é adivinha, mas todo mundo tem intuição. Você usa a sua intuição? Quando a gente está fechado num padrão, a gente está buscando aqui fora pessoas e situações que vão combinar com esse padrão. E geralmente é um padrão doentio, adoecido. Então, assim, eu posso olhar para o cara, ele me dá vários sinais de que ele não vale nada, de que ele não quer compromisso nenhum, de que ele não tá nem aí pra mim. Só que, poxa, eu tô tão apaixonada. Pode ser diferente. É a história de você ficar testando a lei da gravidade. Peraí, vou jogar a almofada pra cima pra ver se ela flutua. Caiu. Deixa eu tentar mais uma vez. Caiu. Peraí, deixa eu tentar mais uma vez. Vai que flutua dessa vez. Você tá testando a lei da gravidade. Só que você faz isso porque você tá inconsciente. Então você não consegue escolher. Você foi pega de surpresa. Meu Deus, me apaixonei de novo. Você está projetando. Você está conectando numa situação de pura inconsciência. O que acontece com você quando você tem consciência? Você olha para aquilo e você entende. Peraí, isso aqui é meu padrão querendo se repetir. Ou você já rompeu aquele padrão e você já está na situação olhando para a pessoa, não para sua projeção e não para sua ferida. Você olha para a pessoa, você entende as questões que ela traz. E é provável que aquela pessoa anterior não te chamasse mais atenção. Aquela situação anterior não te chamasse mais atenção. Ah, uma promoção a mais. Poxa, eu vou ser promovida, vou ganhar mais dinheiro, mas vou trabalhar que nem uma louca. Mas tudo bem, eu dou conta. Isso é você não se cuidar. Isso é você não entender dos seus próprios limites. Isso é você não estar conectada com você. Isso é você estar completamente inconsciente. Quando a gente fala de autocuidado, eu preciso olhar para mim de verdade, de forma transparente. Eu tenho que parar de mentir para mim. E eu tenho que compreender na prática e na teoria quais são os meus limites. Quais são os meus limites? Até onde eu devo ir? Até onde eu posso ir nesse processo? E eu só posso fazer isso com consciência. A meditação, o yoga, a psicoterapia, eles são caminhos que te colocam nessa compreensão. Porque você se conecta com você. Você se vê de fato. Então é isso que eu queria trazer para você, né? Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, né? Que ele te traga um novo prisma, te traga uma nova compreensão sobre você mesmo. E se você tiver dúvidas ou se você quiser entrar em contato, a gente está lá no Instagram, Bem.yoga, estamos no Facebook, Bem Yoga Oficial. Estamos também aqui no YouTube, né? Catita Jardim. No Castbox, se você está acompanhando os nossos podcasts, também tem coisa bem bacana lá, no canal Catita Jardim. E é isso, eu quero te agradecer do fundo do coração e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão infinita.